Bom, boa tarde, novamente nós com o estudo, né, da matemática. Hoje eu vou falar sobre a geometria plana, parte 1. É muito importante lembrar a você, estudante, que a geometria ela tem um ponto fundamental para o estudo da matemática. Ela não é só aquela parte integrante, vamos dizer assim, de retas, ângulos, seno, cosseno, tangente, que nós estamos habituados e acostumados a utilizar repetidas vezes dentro dos nossos estudos, dentro das nossas escolas. Quando nós falamos da geometria, nós temos que lembrar que desde a antiguidade, né, desde lá do tempo, né, digamos, dos gregos, dos romanos, dos egípcios, a geometria era algo muito presente, muito constante. E, claro, não poderia ser diferente se os babilônicos, os mesopotâmicos, os gregos e os romanos não tivessem, então, desenvolvido ou aprimorado todo esse conhecimento. Então, aí vai um pouquinho de história, né, para vocês entenderem, então, de onde vem a ideia, né, de se falar sobre, então, a geometria. Nós temos a geometria analítica, a geometria plana, né? Então, ou seja, tudo isso que volta-se para esse estudo, né, digamos, da geometria. E Euclides, né, de Alexandria, foi um dos responsáveis por esse processo, assim como também Tales de Mileto, né, que desenvolveu ali um estudo sobre, né, as paralelas, né, por isso que a gente fala, né, como que Tales desenvolveu aquele estudo, né, voltado para as paralelas, né, e, inclusive, isso acabou se tornando uma referência para a construção das pirâmides no Egito, né? E, claro, são elementos presentes dentro, não só da história, como também faz parte, digamos, de toda uma construção do desenvolvimento da matemática. Bom, isso não vem ao caso por agora, eu só queria dar esse gostinho para vocês em relação, então, ao entendimento sobre a geometria e o que nós vamos trabalhar nesse momento. Bom, o que será a nossa aula de hoje? Nossa aula, então, ela estará voltada justamente para esse fator de construção, digamos, do estudo da geometria plana, parte 1, onde nós vamos ali apresentar, né, um estudo voltado para a questão, né, do que está ao perímetro e a área. O que seria isso, perímetro e área? Gente, é muito notório, muitas das vezes, sermos cobrados, muitas das vezes, dentro do estudo da geometria, saber o que é o perímetro e o que é a área. E muitas das vezes nós confundimos o perímetro com a área com o perímetro. Então, por isso que é muito importante nós entendermos a definição do termo e compreendermos que há uma distinção entre o que nós chamamos de perímetro e o que nós chamamos de área. Na linguagem, digamos, como um todo, nós falamos, olha, o perímetro corresponde à parte externa e a área corresponde à parte interna. Olha, isso é uma definição bem óbvia, bem clara que nós utilizamos aí em relação ao estudo, então, da geometria, em relação ao estudo da matemática, em relação, né, àquilo que nós queremos definir como área e perímetro. Só que é muito importante nós entendermos a etimologia correta da palavra no sentido exato, que quer dizer, área equivale à medida da superfície, ou seja, é a parte interna de uma figura geométrica. Isso não muda. É como se nós pegássemos esse livro, por exemplo, e eu falasse, olha, eu quero saber a área desse livro. Eu quero saber a área dessa composição geográfica deste livro. Então, eu quero saber a superfície. Eu não quero saber daqui, eu quero saber essa parte da superfície. Então, quando nós nos debruçamos sobre o estudo, né, digamos, da matemática e da geometria, nós temos que entender que cada uma das derivações que é colocada para nós, cada um dos termos que é colocado para nós, tem o seu sentido, tem o seu significado. E o perímetro, para se diferenciar e um pouquinho se distanciar da área, é a medida do contorno das figuras geométricas. Ou seja, é a soma da medida de todos os lados de uma figura. Então, é aquilo que está externo à figura. E nós sabemos que dentro, né, da composição do estudo, digamos, né, tanto da geometria como também da matemática como um todo, nós estamos
sempre calculando área e perímetro. Nós temos que tomar cuidado em relação a uma questão que é justamente essa que muitas das vezes os nossos estudantes, aquelas pessoas que estão mergulhando no estudo da matemática, têm a dificuldade de compreender. Porque há alguns momentos nós vamos colocar que a área, por exemplo, e assim como também o perímetro é metro quadrado, mas tem momentos que nós vamos colocar como a ideia do metro cúbico. Aí é volume. É totalmente diferente daquilo que nós já estamos, então, estudando neste momento. Quando nós falamos assim, olha, essa caixa tem 500, cabe dentro dela, né, metros cúbicos de água, ou gastou-se X metros cúbicos de água. É diferente, porque nós estamos falando de volume, nós não estamos falando, digamos, de metragem. Há composição de metro, mas só que ela conduzida ao cubo. Mas isso nós vamos ver mais adiante na parte 2. Eu só quero deixar aquela parte assim, de uma introdução para vocês entenderem que quando nós falamos, então, de perímetro e área, automaticamente, junto a ela, vem a ideia de volume. Bom, quando nós falamos de área, nós temos que lembrar o quadrado e o retângulo. Nós associamos essa ideia, como que está na imagem aí, de lado vezes lado, ou L ao quadrado. Então, quando nós formos calcular a área, digamos, de um quadrado ou de um retângulo, nós temos que lembrar disso, nós vamos multiplicar. Nós vamos multiplicar. Então, nós temos o lado, vamos supor, por exemplo, que equivale a 5, o outro lado que equivale a 4. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos somar, nós vamos calcular, porque nós estamos querendo achar o que é a área. 5 vezes 4 é 20. Então, a área deste quadrado é 20 centímetros quadrados, ou 20 metros quadrados, ou 20 quilômetros quadrados. Isso depende daquilo que a unidade de medida que nós estamos utilizando para medir a área deste quadrado. E quando nós falamos de perímetro, nós estamos falando de lados. Então, o lado A vale uma coisa, o lado L vale outra, e assim por diante. Então, nós vamos somar os lados. Suponhamos que, como nessa imagem que nós temos aí a seguir, na segunda representação, está ali, né? A equivale, então, o quê? A altura. Então, para nós calcularmos certo, né, digamos assim, o perímetro, digamos, desse retângulo, fica mais fácil, então, nós o quê? Somarmos. Então, é a altura mais a altura, mais o lado, mais o outro lado. E a partir daí, então, nós vamos estabelecer o quê? O perímetro. Entenderam, então, a diferença? Quando nós falamos, então, de área, nós multiplicamos. Lado vezes lado. Quando nós falamos de perímetros, nós, digamos, né, trabalhamos com a adição. Então, nós somamos. Esse é um dos exemplos que dá para vocês, então, entenderem a diferença entre área e perímetro. E a geometria sempre vai caminhar por esse caminho. Então, as unidades de medidas que vão estar sempre presentes no nosso estudo da geometria, quando nós tratarmos de medidas, sempre estará direcionado à ideia de múltiplos e submúltiplos. Mas quem está no centro é o quê? O metro quadrado, por exemplo. Eu quero medir o metro quadrado que tem o meu terreno, na minha casa, por exemplo. Então, eu vou pegar a parte da frente, vamos supor um exemplo que é 12 metros de frente, vezes a parte lateral. Vamos supor um exemplo que seja 25 metros. Então, 12 vezes 25, então dá 300 metros quadrados. Essa é a área. O perímetro seria diferente, porque eu teria que pegar 12 mais 12 de fundo, mais 25 de um lado, mais 25 do outro lado. Aí daria, então, um outro valor. Então, por isso que é muito importante nós entendermos que tanto a medida que está condicionada à área, ela é dada em metros quadrados, como também o perímetro pode ser dado em metros quadrados. Ok? Isso que tem que ficar claro novamente para vocês. Então, os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado são, vamos lá primeiro para os múltiplos,
Nós falamos do quilômetro, falamos do hectômetro, falamos do decâmetro. Sempre elevados ao quadrado. E o metro está onde? Está no centro. Então, o metro nós entendemos que é o quê? 100, digamos ali, né? Centímetros. Né? Então, nesse processo, quando nós falamos dos múltiplos, então nós multiplicamos por 100. Então, para nós chegarmos no decâmetro, no hectômetro e no quilômetro, nós vamos multiplicar por 100. Por isso que quando nós falamos, né, sobre o quilômetro, nós falamos, ó, o quilômetro tem o quê? 1000 metros. Então, equivale a 1000 vezes, né, aquela ideia de uma metragem que nós temos, que é de 100 centímetros, e assim por diante. Então, 1 metro tem 100 centímetros e assim por diante. E, claro, quando nós falamos dos submúltiplos, nós temos o decímetro, centímetros e o milímetro. A fração que nós, digamos, de medidas que nós mais utilizamos é centímetros e metro, e quilômetros. A distância de um ponto até o outro é dada em metros, ou centímetros, ou em quilômetros. Então, quando nós trabalhamos nesse sentido aí, nós temos que ficar atento, né, a essas medidas. E elas se equivalem nesse processo de formação. Então, como calcular o perímetro? Nós vamos chegar, depois eu vou explicar para vocês como chegar a calcular a área, mas primeiro vamos entender, né, maciçamente o que é essa questão de calcular o perímetro. O perímetro, então, se refere à medida do comprimento de um contorno de uma figura geométrica. Então, é a soma que nós temos dos lados que compõem, então, toda a, digamos, né, a extensão que nós estamos querendo medir de uma figura. Então, eu coloquei uma ideia aqui, porque como nós somos brasileiros, nós gostamos muito de quê? De futebol. Então, eu coloquei a imagem para vocês aí do campo de futebol. Então, imagina um jogador de futebol que durante o seu treino, ele dá 2 voltas completas ao redor do campo. Naquele momento do processo do aquecimento, ele precisa fazer, né, digamos ali, o preparador físico dele falou, olha, você tem que dar 2 voltas para você aquecer seu corpo, para você, então, iniciar seu treinamento. Então, para calcular quantos metros o jogador irá correr durante essas 2 voltas que ele vai fazer, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, então, calcular o comprimento do espaço. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, então, de um lado do campo, nós temos, então, um lado mede 100 metros. O outro lado que fica o gol mede 70 metros. Então, eu já sei que do outro lado eu tenho mais 100 metros e do outro eu tenho mais 70 metros. Professor, mas como que eu vou fazer esse cálculo? Esse cálculo, então, eu vou calcular o perímetro. Ele precisa dar 2 voltas. Então, nesse sentido, eu tenho 100 mais 100 mais 70 mais 70, que é igual, então, a 340 metros. Mas, na realidade, isso está compondo o quê? Apenas uma volta. Então, ele pega 340 mais 340, então vai dar 680 metros que ele vai fazer de aquecimento. Por quê? Ele está fazendo o perímetro, ele está dando a volta por entre o campo, dentro do campo. Eu não estou falando, então, da área, eu estou falando do perímetro. Sempre quando o professor olhar para vocês e falar assim, olha, eu quero que vocês calculem o perímetro, então você vai pegar o lado, mais o lado, mais o outro lado, mais o outro lado, e você vai somar esses lados. Então, você está lidando com uma somatória, você está trabalhando com uma adição. Um fator importante, uma dica que eu deixo para vocês também, de um exemplo que muitas das vezes acontece em provas, né, seja elas dentro da sala de aula, seja elas no vestibular, seja elas no Enem, seja elas em concurso, é uma dica que nós sempre assim trabalhamos, né? Pediu lá que para você calcular, então, o perímetro de uma figura disforme. Só que você olha para aquela figura, você não entende absolutamente nada. Ele não te deu medidas, não te deu nada, mas ele tem uma ideia. Às vezes ele já te jogou alguma coisa no enunciado, suponhamos, né, que lá ele falou para você, olha, que essa figura ela tem 6 centímetros de altura por 11 centímetros de comprimento e assim por diante. Então, é possível você calcular, digamos, o perímetro de uma figura disforme? É sim. Para a geometria, é possível. Assim como também para a matemática, porque você vai usar, então, o fator de quê? De adição, de soma.
Então, você deve imaginar essa figura que foi dada a você como se fosse um barbante. Imagine que você, então, pegasse aquela figura, esticasse aquela figura, né? E você, claro, né? Colocasse ali, né, uma forma que fosse uma representação geométrica e nela que fosse, então, possível você calcular, né, digamos ali, qual é o perímetro dessa imagem, qual o tamanho dessa imagem. Então, um exemplo que você pode fazer é como esse que está abaixo. Então, você tem uma figura disforme, você imaginou o barbante e você agora transformou ela numa figura geométrica. E você, claro, pegou alguns dados, colocou ali, coletou esses dados, você tinha ali uma régua, suponhamos, e você então começou a medir. Então, você começa a entender que nessa figura disforme, que antes você não entendia porque que ela estava ali, ela agora então passa a ter então 42 centímetros, digamos, no comprimento. Por que que você chegou a esse fator? Porque você transformou essa figura disforme em uma figura geométrica. Você poderia ter transformado ela num quadrado, num retângulo, para você chegar a esse fator, a essa resolução possível. Mas lembre, você não multiplicou, você somou os lados que ali se tem. Então, isso nós chamamos de perímetro. Então, fica aí uma dica para você, né, caso você venha a necessitar, digamos, de entender como que faz, então, um cálculo com uma figura disforme. O perímetro de uma circunferência sempre foi uma dúvida, né? Gente, não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Todo professor de matemática brinca com essas questões, né? Mas o perímetro de uma circunferência, ela vai exigir um cálculo totalmente diferente daquilo que você já estava fazendo com as figuras retangulares, ou até mesmo com aquelas figuras que envolvem ali, digamos, né, um aprimoramento maior de compreensão. Por que, nesse sentido, ela é totalmente diferente? Porque ela utiliza um outro tipo de cálculo, professor? Porque agora você vai calcular a ideia, digamos, da circunferência mediante o raio que se tem, então, dela. Por que disso que a gente fala? Porque é importante você saber, né, que uma circunferência, ela sempre estará representando um lugar geométrico, em que todos os pontos estão direcionados à mesma distância, digamos, de um centro. E esse centro nós chamamos de quê? De raio. O raio em si, né, ele mede a distância do centro, do ponto central até, digamos, né, a qualquer ponto presente dentro do diâmetro. Né? Porque, nesse sentido, quando nós falamos de diâmetro, aí são 2 vezes o raio. Quando nós falamos o raio, nós falamos, então, daquele ponto da metade, como está aqui na representação aqui. Só um minutinho. Como nós falamos aqui, ó, nós temos aqui uma representação, né? Ele inicia aqui até a sua base aqui, essa circunferência. Então, nós temos, então, o raio. O diâmetro é 2 vezes esse raio. Então, nós temos que lembrar que, a partir desse momento, nós vamos começar, então, a utilizar o π, que é uma derivação de uma palavra grega, de um símbolo grego. Ele representa, na nossa somatória da matemática, 3,1416 e assim, porque ele é um número, uma dízima periódica. Mas, para facilitar o nosso cálculo, nós entendemos que o π ele tem uma constante que equivale, então, a 3,14. Sempre vai ser, é universal. Ela vale aqui, vale na Índia, vale na China, vale no Japão. Essa medida do π, ela é uma medida universal. Bom? Então, nesse sentido, quando nós formos calcular, então, o perímetro de uma circunferência, nós temos que lembrar que é 2π vezes raio. Então, nós até utilizamos uma brincadeira 2 pirralhos, né? Mas é na brincadeirinha, mas nós temos, então, a ideia de 2π vezes o raio. Por que 2π vezes o raio? Porque nós estamos, então, falando, digamos, de uma medida total. Nós queremos saber a medida de um todo. Nós não queremos saber só a medida do raio, nós queremos saber a medida do todo, do diâmetro. Então, veja só, nessa imagem que está aqui. Então, você tem um centro, que é um ponto, o raio, que é determinante aqui,
Então, você tem uma circunferência como um todo. Então, quanto que nós estamos calculando? O perímetro. Então, o perímetro é π vezes o diâmetro. Então, para calcular o perímetro da figura, utilizaremos a fórmula, então, P é igual a π vezes D. Por que disso, professor? Porque aí nós temos que entender que, a partir deste momento, o diâmetro é a soma de dois raios. Então, onde D é a medida do diâmetro do círculo, corresponde, então, à soma de dois raios de circunferência. É isso que eu estou falando para vocês. Então, é diferente. A única fórmula que você vai encontrar de diferente para somar, né, ou para entender o que é o perímetro, digamos ali, de uma circunferência, é esta. Você vai utilizar, então, P é igual a 2π vezes R. E a partir daí, então, você já começa, então, a entender que até para a circunferência há uma forma, então, de se calcular o seu perímetro. Porque como não há lado a lado, então você tem que fazer desta forma. Então você aplica essa formulazinha básica aí. P é igual a 2π vezes R. E você já acha, então, né, o perímetro da circunferência. Por fim, então, né, nesse momento aí, há uma ideia, digamos, de como calcular também os perímetros dos objetos espaciais. Todo mundo deve, né, ter aí um cubo mágico em casa, por exemplo. Um cubo, por exemplo, você vê ele assim, você imagina, poxa, como que eu vou calcular o perímetro ou a área deste cubo? Porque o cubo em si, ele é composto por face, aresta e vértice. Então, é importante você lembrar que, no caso, quando há a formação do cubo, ele tem 12 retas, então devemos somar os valores de todos os lados ou multiplicar o valor de um lado por 12, que aí é uma fórmula basiquinha, para você, então, entender como que faz, então, para calcular o perímetro dos objetos espaciais. Uma vez que as medidas dos seus lados, elas são todas iguais. Não é como, por exemplo, você pegar aqui de um lado ele mede 5 centímetros, do outro mede 10. Não. Os lados, todos eles ali, vão medir 5 centímetros. São lados iguais. E tem que ficar atento, porque você tem ali a face, a aresta e os vértices. Isso que é o importante de você observar numa figura, então, com caráter então, espacial. Agora, como calcular esse perímetro? Como eu vou chegar na resolução final deste perímetro? Bom, o que nós utilizamos é a seguinte questão. P, que é o perímetro, é igual ao lado vezes 12. Como assim lado vezes 12? Então, eu pego 5, por exemplo, centímetros, vezes 12. Ou então, eu posso fazer de outra forma, como aqui está no exemplo abaixo. Eu tenho, então, considerando que A é 5 centímetros, L é 4 centímetros, B igual a 6 centímetros, isso que eu estou falando do paralelepípedo, tá? Mas imagine que você tem ali, além do cubo, uma outra figura, uma outra representação que seja o paralelepípedo, que exige maior, então, domínio seu sobre a matemática. Gente, você tem que lembrar que você agora vai somar e no final você vai, digamos ali, multiplicar. Nossa, professor, mas o senhor estava falando que era só somar? Não. Quando se trata de figuras espaciais, a fórmula que nós utilizamos ela é totalmente diferente. Você começa com uma soma e depois, logo, logo, você vai para uma multiplicação. Então, nós temos ali, por exemplo, o cubo. O cubo você já sabe como fazer, digamos, né, achar o perímetro dele. É só você pegar um lado, né, e multiplicar por 12, como está aqui. Está explicado aqui. Lado vezes 12. E o paralelepípedo você vai ter que fazer diferente, porque você vai ter que pegar a base, né, que você tem, multiplicar por 4. Mas, professor, por que por 4? Porque você lembra que são 4. Ó. Nós temos aqui, né? B, ó, tem 1, 2, 3, 4. São 4 bases. Então, são duas, se você pegar na figura e você entender, são 2 bases que ele tem. Mas só que essas 2 bases, ela é tanto em cima quanto embaixo.
Então, você tem B vezes 4. Mais o lado, que é a largura que a gente fala, né? A largura, então, você tem 1, 2, 3, 4. L vezes 4. Eu vou multiplicar novamente, professor? Não. Aí que está o detalhe. Então, quando você tem a base vezes 4, você vai somar com o lado vezes 4, ou a largura, né? E depois você tem mais a altura. Gente, a altura ela sempre é representada pela letra H. Tá? Então, a altura também são 4. Então, você também vai multiplicar por 4. Seguindo o raciocínio, você então tem aqui A, né, no caso aqui, 5 centímetros, L, 4 centímetros e B, 6 centímetros. Então, você já sabe que a altura, largura e a base estão já determinadas para você. Então, você pega e você faz a seguinte questão de soma. Né? 5 mais 5 mais 5 mais 5, e aí você vai ter o resultado, que é 5 vezes 4. Ao invés de você fazer essa conta aqui, você pode simplificar, né? Utilizando esta fórmula. Está errado se eu utilizar esta de baixo, professor? Não está errado, porque a ordem do fator não irá alterar o produto. A sua soma lá embaixo vai ser 60 do mesmo jeito. Então, há duas possibilidades de você, então, calcular o perímetro, digamos, de um paralelepípedo, assim como também há duas possibilidades de você calcular também o cubo. É só você pegar 5 mais 5 mais 5 mais 5 12 vezes, e você vai chegar nesse resultado. Mas para facilitar a tua compreensão, você pode fazer desta forma, utilizando-se essa regra básica. Porque muitas das vezes o que acontece? Nós estamos habituados só de pegar a regra e jogar dentro do cálculo. E nós não entendemos por que nós fazemos isso. Eu te dou lá um número, como aqui está, considerando que A é igual a 5 centímetros, L é 4 centímetros e B 6 centímetros, podemos então calcular o perímetro. Bom, beleza. Então eu vou usar a formulazinha, mas eu não entendo por que eu utilizo aquela fórmula. Por isso que é importante você ter em mente que quando você está fazendo uma avaliação, uma atividade, você tenha em mente o que é essa representação geométrica. O que é um paralelepípedo? O que é um cubo? Um quadrado? Como que eu imagino um quadrado? Como que é um retângulo? Como que é um triângulo? Eu tenho que ter essas representações em minha cabeça, em minha mente. Porque sem elas eu não consigo entender o porquê que eu vou chegar nesse resultado final. Então, sempre quando você for fazer, né, digamos, cálculos dessa forma, entenda que você pode utilizar dois modos para se chegar a esse resultado. Mas o que é mais utilizado, o que se torna, né, mais presente dentro do nosso, também até mesmo estudo, são essas fórmulas básicas, como eu estou apresentando aqui para vocês. Por isso que eu coloco para você, ou você soma, ou você multiplica. Tá bom? Então, por isso que eu apresentei para vocês aqui duas fórmulas diferentes de você chegar ao resultado, então, do paralelepípedo, então, do perímetro do paralelepípedo. Ou você soma, ou você pode multiplicar. Então, o resultado será o mesmo. Tá bom, galera? Outra questão também. Como nós chegamos, então, à área? Bom, eu já disse a vocês que a área, então, ela é a superfície da figura geométrica. E outra, ela envolve uma questão bidimensional, como também ela pode ser sólida e atingir um patamar de tridimensional. Por que há essas duas formas de compreensão? Porque nesse sentido, meninos e alunos, é importante vocês entenderem que a todo momento, a todo instante, a geometria plana ela está lidando com algo que está direcionado, então, à superfície. Como que eu vou calcular a área de uma pirâmide? Como que eu vou calcular a área, digamos, de uma circunferência? Se eu vou lidar com base vezes altura. E aí? Então, por isso que é importante você entender o que é uma figura bidimensional e uma figura tridimensional. Bi já vem da ideia de dois, então eu tenho
dois lados que eu posso utilizar. Então, base vezes altura. E depois eu tenho a tridimensional, que aí eu vou ter que fazer um cálculo mais preciso, porque eu estou falando de 3. Eu já dobrei uma ideia. Eu fui por fator triplo agora. Por isso que eu falo tridimensional, uma pirâmide, por exemplo. Né? Então, isso é o que determina, então, toda uma base de uma construção sólida do cálculo da área. Suponhamos que alguém chega para você e fala assim, olha, eu preciso empilhar estas caixas aqui, mas eu preciso de uma área, digamos, de 12 metros quadrados. Como que você vai fazer isso? Ou 12, ou 16, 25 metros quadrados. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou ter que, então, achar um jeito, uma fórmula de calcular fazer com que eu ache esse espaço. Então, se for um quadrado, eu vou pegar o meu lado e multiplicar pelo outro lado. Então, se eu quero achar 25 metros quadrados, eu já tenho a ideia que eu tenho que ter 5 metros de um lado, 5 metros de outro. Então, 5 vezes 5, 25 metros quadrados. Nossa, seria bom se eu tivesse um quadro aqui agora, porque aí eu mostraria claramente como que isso se torna possível. Ou então eu vou pegar ali, né, a ideia, né, eu vou medir por passos ou por metros como que eu chego a essa comprovação. Uma dica que é muito importante, se você estiver fazendo uma avaliação, uma atividade, um exercício, faça uma malha quadriculada sobre a figura que você tenha, porque aí fica mais fácil de você entender, mas por centímetros iguais, tá? Não faça de qualquer jeito, porque sempre vai dar alguma coisa errada no final. Assim como também, se você for calcular o perímetro, coloque essa figura por sobre o perímetro e conte o que está externo a ela. Tá bom? Uma dica aí também que pode te ajudar bastante, né, na resolução dos seus problemas. No retângulo, nós já utilizamos a ideia de base vezes altura. O Hzinho de novo, a altura sempre representada pela letra H no nosso alfabeto, H minúsculo, tá? E a base, né, sempre vai ser então determinada pela letra B maiúsculo. Então, base vezes altura. Então, eu vou conseguir achar, né, digamos ali, a metragem desse retângulo. Suponhamos que a base do meu retângulo seja 10. A altura dele seja 4. Como que eu vou achar a área, então? Eu vou pegar e vou multiplicar. 10 vezes 4, então eu tenho a ideia de 40 centímetros quadrados, metros quadrados, e assim por diante. Por isso que esse sistema de medidas, tanto de perímetro quanto de área, ela é muito utilizada pelos agrimensores, principalmente na antiguidade grega, romana, egípcia, babilônica, mesopotâmica, e foi trazida e deixada para nós atualmente. Porque sempre quando nós queremos achar a área ou o perímetro de alguma coisa, nós sempre utilizamos essas fórmulas básicas, digamos, da geometria para poder calcular e assim chegar no resultado preciso e exato. Por isso que a geometria ela trabalha com uma probabilidade exata nos seus cálculos. A não ser que você tenha ali alguma coisa separada por vírgula, mas toda a ideia é que ela trabalha em maneira o quê? Exata, precisa. Né? Com o passar do tempo, isso acaba, né, digamos, modificando. Suponhamos um outro exemplo também. A área de um triângulo qualquer é calculada pela medida de base, olha só, vezes a medida da altura, que é dividido por 2. Mas, professor, o senhor não disse que lá tinha que fazer daquela forma toda simples de somar, multiplicar, mas agora o senhor já está falando de dividir? Sim. Quando nós tratamos de triângulo, aí, como assim foi na circunferência, nós estávamos tentando achar o perímetro da circunferência, no triângulo também, ou digamos, né, no trapézio, no losango, a fórmula vai ser diferente. A aplicabilidade, digamos, do conhecimento será totalmente diferente. Por que disso? Porque nós estamos agora tratando de somatórias diferentes. Nós estamos tratando de tamanhos e medidas diferentes, que não são proporcionais. Então, nós temos, então, a base menor,
Olha só, por que que eu falei para vocês que é importante vocês, quando forem fazer os cálculos, digamos, dentro da matemática, fique atento à utilização das letras do nosso alfabeto. Quando nós falamos que a base é menor, ela sempre vai ser representada pelo Bzinho, B minúsculo. A altura, como eu já disse para vocês, sempre será o H. E a base maior, ela sempre será representada pelo B maiúsculo. Então, como que eu vou saber a área do trapézio? Aplicando a seguinte fórmula. Olha só, eu tenho a base maior mais a base menor, multiplicado, fecha parênteses, abre parênteses e fecha parênteses, porque quando nós tratamos de base, né, nós então fechamos elas dentro de um parênteses. Se você não fechar o parênteses, vai ficar confusa a sua conta, tá? Então, você tem a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2, porque já foi estipulada essa divisão. Tá? Então, sempre quando for tratar, né, de um triângulo qualquer, independente do que ele seja, você terá que dividir por 2. O quadrado, o retângulo, você não precisa fazer isso, mas quando se trata, né, de alguma coisa que esteja presente o triângulo, aí você tem que fazer isso, dividir por 2. Digamos, no losango você tem, então, diagonal menor, D minúsculo, diagonal maior, D maiúsculo. Então, aqui você tem um fator de quê? Você multiplicar as diagonais. A diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Por que que eu faço isso, professor? Porque eu tenho a representação, digamos, dentro do losango, de 4 triângulos. Se eu pegar a figura pela metade, eu tenho, né, 2 triângulos, e assim por diante. Então, a área de uma região limitada por um trapézio, por sua vez, exige a medida da base maior, mais a medida da base menor, multiplicada, então, pela altura, que é dividido por 2. E isso quando nós falamos do trapézio. Do losango, nós só falamos do quê? Da diagonal multiplicando, a diagonal maior multiplicando a diagonal menor, dividindo-se por 2. Muita atenção. E às vezes a gente pega algumas avaliações e, claro, às vezes no nervosismo o aluno inverte, né? Faz da do trapézio dentro do losango dentro do trapézio. Cuidado! E é muito importante também ressaltar a vocês, sempre em alguma avaliação, eles sempre vão te dar esses dados. Os dados já vão estar presentes dentro do problema, basta você ter uma leitura atenta do problema para que você possa, então, resolver, né, esse fator, digamos, né, de entendimento da matemática e também da geometria. Por isso que é necessário ter uma boa interpretação, né, uma boa leitura. Muitas das vezes nós erramos, inclusive nós professores também erramos porque nós não ficamos atentos aos dados. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar corrigindo prova no Enem e não ficar atento aos dados. E aí colocar um dado errado e aí fazer uma conta totalmente errada, absolutamente errada. É vergonhoso? Claro que para nós que estamos ali ensinando mas quando você pega o problema e você faz o problema, refaz o problema e você analisa o problema, você consegue entender. Que aí você chega no resultado exato. Então, outra questão também que é muito importante, o paralelogramo e o triângulo. Olha só para vocês verem, o que que eles têm de diferente que eu falei para vocês ali. Olha só, no paralelogramo, para nós calcularmos, digamos, né, a sua área, nós pegamos, então, a base maior e multiplicamos pela sua altura. Professor, mas me parece que é quase igual ali a ideia do quadrado. Sim, só que o quadrado é lado vezes lado. No paralelogramo, nós pegamos a base maior vezes a altura. Por quê? No paralelogramo, ele é quase ali um quadrado perfeito. Ele só não é um quadrado perfeito porque, muitas das vezes, a sua medida ali ela é um pouquinho, né, como que eu vou dizer para você? Ela é diferente. Às vezes, ela pode ficar meio tortinha. O quadrado ele é um quadrado perfeito. Às vezes, suponhamos que, digamos, né, nessa base ali que ele colocou, seja uma maior e outra menor, mas
ou seja as duas ali do mesmo tamanho, mas que é diferente a composição de sua formação. Até porque, quando você coloca a régua por sobre, né, uma aresta e a outra, consegue você ter ali um triângulo, com ângulo reto e os outros ângulos, né, somativos. E outra, é importante também ressaltar a vocês que na soma dos ângulos também do quadrado, por exemplo, como você tem ângulos retos, então você tem 90 mais 90 mais 90 mais 90, então você tem 360 graus. Já, digamos, né, no paralelogramo, a soma dos ângulos, por exemplo, ela também equivale-se a uma forma diferente. Então, é muito importante você ressaltar. Mas na aula 2 eu já vou falar sobre vocês sobre essa questão. No triângulo nós temos, então, a base, né, que no caso ela é maior, vezes a altura, porque nós sabemos que no triângulo, né, há uma medida perfeita. O triângulo em si é um triângulo reto, né, porque você tem ali uma ideia de que a área, então, no caso ali é base maior vezes a altura dividido por 2. Tá? Ok? Então, é bem claro essa questão. No triângulo equilátero, a situação já muda. Então, eu tenho lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Professor, por que no triângulo equilátero eu faço essa questão diferente? Porque, na verdade, você terá que achar, então, a probabilidade de uma área perfeita, de uma área exata. Então, você tem duas que são iguais. Na verdade, não são duas, são 3, né? São 3 que são iguais. Os 3 lados do triângulo equilátero são iguais. As medidas são exatas. Assim como também do hexágono, né? Que você tem, né, então, 6 lados vezes lado elevado ao quadrado, né? Vezes, aí, então, raiz de 3 dividido por 4. Então, por que eu faço isso? Porque, na verdade, nesse momento aí, eu consigo entender que as medidas elas são iguais, tanto do equilátero quanto do hexágono. Então, por isso que eu utilizo essa fórmula. Essas fórmulas, elas são básicas. Elas estão ali para serem, então, né, colocadas em ação. Então, a área de a fórmula, né, então, como eu vou chegar a calcular a área de um círculo é como? Eu vou ter que pegar o valor de π, vezes a medida do raio da circunferência, né, no caso ali é elevado ao quadrado. Então, lá eu ensinei vocês a calcular o perímetro, aqui agora eu estou ensinando vocês a calcular, então, a área. Então, a área é igual a π vezes r ao quadrado. Então, eu tenho a área é igual a 3,14, que eu falei para vocês, que essa medida do raio, ela é uma medida, do π, ela é uma medida universal, ela sempre vai ser 3,14, vezes 2 elevado ao quadrado, porque, digamos, né, ele já colocou para você que o raio é 2 centímetros, então você vai elevar ele ao quadrado, então você vai chegar na proporção de que a área da circunferência, ela equivale, então, a 12,56 metros quadrados. Se fosse centímetros, centímetros quadrados. Se fosse quilômetros, quilômetros km quadrado. Certo? Então, tudo isso faz parte, então, né, digamos, dessa composição do estudo, né, que envolve, então, a geometria plana, né, parte 1, que está, então, composta em nosso estudo. Deixo a vocês algumas referências bibliográficas importantes que eu consegui também utilizar, assim como também o site de acesso também, né, para um entendimento desse estudo. Então, fica aí a dica para vocês para um bom estudo, para um bom desenvolvimento de um estudo voltado, então, para a geometria. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, obrigado.